Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto para a glória do nosso Deus. E vamos começar louvando o nosso Deus com o hino 324 do nosso cantor cristão. Você está bem forte, o chofão Mariano vai nos reger esse hino. 324, nosso cantor cristão. Irmãos, boa noite. Como é o último hino de 2025, último hino de todo mundo já, né? Vamos cantar de pé. Refúgio verdadeiro 324. Versos 1 a 9, convido o nosso irmão Felipe para fazer essa leitura para nós. Mateus
capítulo 17, do verso 1 ao verso 9. Rogério. Mateus 17, do 1 ao 9. Amém? Todo mundo achou? Vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular no alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Ninguém falei para você, tá? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Entregamos este culto para Ti. Obrigado, Pai, por cada um que chegou aqui, amigo, para escutar a Tua palavra. Te damos graças pelos louvores que vamos apresentar ainda, que já te apresentamos. Também a palavra, Pai, que ela venha edificar as nossas vidas. Abençoa, Pai, este culto. Pedimos, agradecemos em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora convido também agora o nosso grupo de louvor. Vamos ter alguns cantos. Vai cantar firme e forte. A Miranda, firme e forte. Boa noite.
vocês para a tua glória também. Obrigado por tudo. Abençoe essa música, abençoe a mensagem. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Amém. Convido agora o nosso pastor Flamengo, que vai nos trazer
o ano 2026, no domingo. Quarta-feira tem 2028 já, né? Não, 25. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus estamos chegando no final do ano, né? Já estamos no final do ano, né? Hoje são 28 de dezembro de 2025, certo? Já está se aproximando de 2026, para a glória do nosso Deus. Vamos dar rapidamente aqui alguns avisos, depois eu volto a palavra para o nosso dirigente. Então, terça-feira, culto de oração em Poço Branco. Quarta-feira, irmãos, teremos, dia 31 de dezembro, mas teremos culto aqui na nossa igreja, culto de oração, certo? Vamos finalizar o ano orando. Entretanto, no lugar de começar às 8 horas, vamos começar um pouquinho mais cedo, 7h30 da noite, tá bom? Próxima quarta-feira eu coloco lá no grupo da igreja, mas quarta-feira, 7h30, nós vamos começar o nosso culto de oração. E vamos começar um pouco mais cedo para dar tempo dos irmãos irem para seus familiares para romper o ano. Quinta-feira não terá programação, né? Lá em Macaíba, dia 1º. E aí sábado também temos programação normal, só à noite, né? O clubinho ainda está em recesso, mas à noite temos trabalho normal. E no domingo, lembrando que iniciou também o nosso recesso da Escola Bíblica Dominical, retornaremos somente em fevereiro. Então, mês de janeiro, a Escola Dominical está em recesso, mas teremos tudo normal às 6h15. Durante esses dias, tivemos alguns aniversariantes, né, que completaram mais um ano de vida. Já cantamos parabéns para a irmã Elinei, não foi? Foi domingo passado, né? Não estou estudando, então vem aqui que vai cantar aqui. Então, irmã Elinei, dia 23, completou mais um ano de vida. Irmã Leila não está aqui, pois está trabalhando, mas completou no dia 25. E Felipe Tavares, cadê ele? Vem aqui, vamos cantar os parabéns. Pode subir, se não for incômodo, os irmãos podem ficar de pé. Obrigado, né? Vou falar assim, eu estou chorando. Estou feliz de estar aqui, depois de muitos anos, né, que eu não canto parabéns na igreja. Eu sou o último aniversariante, mas não menos importante. E desejo aí que a igreja continue crescendo em número e na fé também, né? Amém. Amém. Graças a Deus, os irmãos que completaram o ano. Eu só tenho uma crítica a fazer ao nosso regente, certo? Compartilharam com a minha mãe um coral, eu não lembro se foi de Macaíba ou se foi daqui da igreja, mas eu acho que foi daqui da igreja. Aí estava o Felipe regendo, né? Aí a minha mãe chega para a Micaela e pergunta: ei, fulano não estava tão magrinho, tão bonito. Aí ele vem falar isso para mim, né? Mãe não mente. Ok, então graças a Deus, aos irmãos que completaram mais um ano de vida. E aí lembrando também, irmãos, antes de voltar a palavra para o nosso dirigente, lembrando também que no dia 1º de janeiro de 2025, eu fiz aqui um desafio para a igreja, né? Aqueles irmãos que conseguissem fazer
leitura anual da Bíblia, ou seja, lessem toda a Bíblia em um ano, então iam ganhar algumas lembrancinhas, tá certo? Eu coloquei no grupo da igreja. Aqueles então que alguns irmãos que leram já entraram em contato comigo. Como hoje é 28, você tem até o dia 31, se você ainda está próximo ali de Apocalipse, tá certo? Então, se você conseguir ler até o dia 31, então me mande uma mensagem, pois no dia 31 de dezembro, então nós vamos entregar os certificados para os irmãos que leram e também uma lembrancinha bem singela, tá certo? Vocês vão gostar. Então, quem ainda não completou essa leitura, então tem alguns dias para poder completar. Obrigado, pastor. Vamos ter um especial agora com o irmão Levi e Davi. Levi e Davi. Boa noite, irmãos. É a primeira vez que eu vou cantar com o microfone, está cerrado. Então, eu estou nervoso, mas vai dar certo. A música é Uma Cruz Cravada pelo Amor, reflitam na letra, que é uma letra muito bonita. Se eu errar, falem comigo só depois de cantar. vai nos trazer a mensagem do nosso Deus. Se vamos ficar em atitude de oração, Deus possa tocar no coração de Deus.
irmãos, boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias agora neste momento para o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Os domingos estamos expondo o Evangelho de Lucas. Hoje, o último domingo do ano, não seria diferente. Vamos abrir nossas Bíblias para Lucas, capítulo 9. Já fizemos a leitura da transfiguração de Jesus Cristo em Mateus capítulo 17, mas vamos retomar aqui a leitura, porém em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Todos encontraram? Nem todos, então vamos esperar que todos encontrem. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 28, diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 9, versículo 28 em diante diz: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos orar? Nosso Deus, damos-te graças, Senhor, por estarmos reunidos em comunhão com o objetivo agora de aprender da Tua Palavra, de compreender o que o Senhor tem a nos ensinar neste ano que está se findando. Te rogamos, ó Pai, Tuas infinitas bênçãos para todos que se encontram e aqueles que também não puderam chegar devido aos seus motivos, que o Senhor também esteja abençoando. Nos ajude a compreender a Tua Palavra e assim aplicarmos em nossas vidas, pois é pelo precioso nome de Jesus Cristo que entramos na Tua presença agradecidos por tudo. Amém. Irmãos, como já foi dito e repetido aqui, hoje à noite nós temos o último domingo de 2025 e eu acredito que é tempo para refletirmos, é tempo para analisarmos as nossas vidas, é tempo para fazermos avaliações, seja do que aconteceu, seja do ano que se passou ou que está passando, seja como será a nossa vida no próximo ano que já vai se iniciar. E para este domingo, irmãos, o último domingo do ano de 2025, eu gostaria de analisar algumas lições que podemos retirar aqui do texto da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso objetivo hoje é observarmos pelo menos 4 lições que nós podemos retirar aqui deste evento tão singular, tão importante na vida dos discípulos, ou pelo menos os 3 discípulos que estavam presentes, Pedro, Tiago e João. Mas, irmãos, antes de observarmos quais são essas lições importantes, lições preciosas, nós precisamos entender o que vem a ser a transfiguração de Jesus. O que foi a transfiguração de Jesus? E nós podemos resumir, irmãos, dizendo que a transfiguração de Cristo
nada mais foi do que o cumprimento do versículo 27, do capítulo 9 de Lucas. Lembra que esse capítulo foi justamente o texto da nossa última pregação antes do Natal, não é? E Jesus Cristo, depois que ele começa a pregar, depois que ele começa a falar, não é, da importância do discipulado, da importância de cada um tomar a sua cruz e lhe seguir, ele fala algo interessante a partir do versículo 27. A partir do versículo 26, ele diz: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e a dos santos anjos. Aí o versículo 27 diz, presta atenção: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. E aí o texto prossegue dizendo: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras do versículo 27 e anteriores, tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. Então, meus irmãos, a transfiguração de Jesus Cristo nada mais foi do que o cumprimento do versículo 27, quando Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio, certo, de ver o que os teólogos chamam de antecipação do reino. Antecipação do reino de Deus. É isso que Jesus Cristo está prometendo para eles no versículo 27. Eles não iriam passar pela morte sem antes ver o reino de Deus. E isso é cumprido a partir do versículo 28 em diante, quando Pedro, Tiago e João, eles têm um vislumbre do reino de Deus. Eles têm um vislumbre do futuro glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E não precisa ler por causa do tempo, mas é interessante que isso vai ficar tão marcado no coração de Pedro, por exemplo, que ele vai citar isso na sua segunda epístola. Você pode anotar para ler em casa, mas 2 Pedro 1, 16 a 18, Pedro vai falar justamente sobre isso. Ele vai falar sobre a transfiguração de Jesus, e que por meio da transfiguração ele viu a majestade de Jesus, ele viu a majestade do Rei. 2 Pedro 1, 16 a 18. Então, basicamente, irmãos, nós encontramos aqui um vislumbre do reino. Nós encontramos aqui uma antecipação para os discípulos do reino de Deus. E aí, irmãos, diante dessa antecipação do reino de Deus, nós podemos tirar algumas lições valiosas para as nossas vidas. Nós podemos fazer algumas aplicações importantes em nossas vidas. E hoje à noite, como eu mencionei, eu quero destacar pelo menos 4 aplicações, 4 princípios, 4 lições que podemos retirar do texto ora lido. E a primeira lição que eu quero observar com os irmãos, que podemos retirar aqui no texto, irmãos, é que precisamos ter uma vida de oração. O momento aqui da transfiguração, uma das grandes lições que nós podemos retirar para as nossas vidas é que cada um aqui precisa ter uma vida de oração. Voltemos agora para o texto, versículo 28. Olha o que é que o versículo diz. Versículo 28, o texto vai mostrar que Jesus Cristo, depois de ter falado as palavras, toma consigo Pedro, Tiago e João, sobe ao monte, mas ele sobe com qual propósito? Lucas é muito claro. Lucas diz que Jesus Cristo sobe para orar. Lucas mostra que Jesus Cristo subiu ao monte a fim de orar. E aqui nós encontramos a primeira lição que eu quero destacar hoje à noite. Primeira lição que o texto nos destaca.
a vida de oração do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de oração que Jesus Cristo mantinha, que Jesus Cristo cultivava. E é muito importante, irmãos, analisarmos um pouco e lembrarmos o que Jesus Cristo fazia no seu ministério. Quando nós vamos ler os evangelhos, nós vamos observar que Jesus Cristo, ele era um homem extremamente o quê? Ocupado. Extremamente ocupado. Jesus Cristo era um homem que, aonde ia, levava consigo uma multidão. Multidão de pessoas que lhe seguiam. Outros que estavam por curiosidade. Outros porque queriam alguma bênção de Jesus Cristo, alguma cura, algo desse tipo. Outros porque queriam ver se Jesus Cristo deslizava para poder acusá-lo de alguma coisa, como por exemplo os fariseus. Mas veja que Jesus Cristo, quando ele andava, ele arrastava para cima numerosa multidão. E essa numerosa multidão, meus irmãos, requer tempo. Requer tempo. Porque diante dessa multidão Jesus curava, mas Jesus também pregava. Muitas vezes o texto diz que Jesus só tinha tranquilidade quando? Ou nas madrugadas, ou quando ele ia para lugares desertos, quando ninguém sabia, quando ninguém sabia onde ele estava. Mas mesmo nessas ocasiões, o que é que Jesus Cristo fazia? Os evangelistas deixam claro que Jesus se retirava para orar. Jesus se retirava para orar. Mesmo sendo um homem ocupado, Jesus nunca deixou as tarefas do dia a dia do seu ministério retirar o seu compromisso com Deus, com o Pai. Mesmo sendo um homem extremamente ocupado, Jesus não negligenciava a oração. Jesus, ele falava com o Pai, ele sempre reservava ou um tempo ou um lugar para falar com o Pai. É por isso que Jesus Cristo, ele é um grande exemplo de oração. Quando você vai ler vários relatos da Bíblia, você vai encontrar vários homens que eram homens de oração, fervorosos, mas nenhum deles se compara ao nosso Deus, nenhum deles se compara ao exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é um momento particular com Deus, meus irmãos, que ocorre o quê? A transfiguração de Jesus diante dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. A grande lição que queremos destacar no texto é que também devemos seguir o exemplo do Mestre. Temos que ter uma vida pautada na oração, temos que ter uma vida diante do Mestre, diante do Senhor. Como Cristo, devemos nutrir uma vida de oração em nossas vidas. Como Cristo, nós precisamos gastar tempo com Deus através das nossas orações. Orações essas que vão incluir ações de graças, que vão incluir agradecimentos, que vão incluir pedidos, que vão incluir dificuldades, medos, etc. Mas temos que ter um tempo com Deus. Jesus Cristo, ele mantinha sempre um tempo com Deus. Ele sendo Deus. Ele sendo Deus. Mas ele nunca rejeitou o compromisso de ter comunhão com o Pai. Da mesma forma somos nós. O ano de 2025 está chegando ao seu final. E como foi a nossa vida de oração? Será que tivemos esse compromisso? Será que tivemos esse momento a sós com o Senhor? Será que como Jesus Cristo gastamos tempo? Então precisamos refletir, porque o ano de 2026 está se aproximando, está chegando. E o que Deus quer é que cada um aqui mantenha uma vida de oração, uma vida de oração. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui com a transfiguração de Jesus Cristo, com o texto da transfiguração,
é que nós precisamos ter uma vida de oração. Em segundo lugar, a segunda lição, meus irmãos, é que nós precisamos ter uma vida de esperança. Uma vida de esperança. Olhe algo interessante. No momento da transfiguração, 3 dos discípulos de Jesus estavam com ele. Como eu já mencionei, Pedro, Tiago e João. Não sabemos por que Jesus Cristo trouxe esses indivíduos para esse momento. Não sabemos por que Jesus Cristo separou esses mesmos indivíduos para contemplarem a ressurreição da filha de Lázaro. Não sabemos. Entretanto, Jesus Cristo ele separa esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, e eles têm o privilégio, meus irmãos, de contemplar 2 coisas maravilhosas. A primeira coisa que eles contemplam é a glória de Cristo. Versículo 29 diz: e aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Lembra que Mateus disse que seu rosto estava iluminado como o... Não lembram? Como o sol. Como o sol. E o texto continua: e suas vestes resplandeceram de brancura. Estavam resplandecendo. O que os discípulos, irmãos, estão vendo aqui neste momento é a glória de Cristo. É a glória de Cristo sendo manifestada a eles. E eles depois, o mesmo texto vai afirmar isso a partir do versículo 31, quando vai dizer que Moisés e Elias também aparecem em glória e Jesus em glória com eles. É por isso que João, capítulo 1, ele diz o quê? Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Está aqui. Note que os discípulos, eles têm o vislumbre da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas isso, os discípulos também, eles têm uma visão de quem? Moisés e Elias. O texto continua no versículo 30 dizendo: eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Note que neste momento aqui, os discípulos eles contemplam Moisés e Elias. Moisés, o representante da lei. Elias, o representante dos profetas. E estes 2 representantes conversando, dialogando com o nosso Senhor Jesus. E essa visão da glória de Jesus, meus irmãos, essa visão aqui, ela deve nos trazer esperança. Essa visão aqui, ela é uma visão esperançosa. É uma visão cheia de esperança para as nossas vidas, uma vez que esta visão, ela é uma visão confortadora. Essa visão, ela nos conforta por 2 motivos, certo? Primeiro, ela nos conforta por quê? Porque ela mostra que há uma glória após as dificuldades. Essa visão aqui de Jesus em glória, com Moisés e Elias em glória, ela nos traz conforto, por quê? Porque, em primeiro lugar, mostra uma grande verdade: há uma glória após as dificuldades. Isso é muito interessante, por quê? Porque poucos dias antes da transfiguração, nesse texto, Jesus Cristo havia revelado aos discípulos que ele iria sofrer. Por exemplo, temos tempo ainda? Lucas capítulo 9, olha o que ele vai dizer no versículo 22. Depois, que Pedro diz que Jesus é o Cristo de Deus, o Filho de Deus, versículo 21, Jesus adverte para que até então a ninguém falasse tal coisa. E aí, versículo 22, Jesus Cristo então diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas,
seja morto e no terceiro dia ressuscite. A partir daqui, Jesus, então, ele passa a falar de que ele iria morrer, ele iria ser rejeitado. Isso, meus irmãos, de certeza foi um baque na vida dos discípulos. De certeza, isso aqui foi algo que eles até então não conseguiam compreender na sua totalidade. E aí então, depois que Jesus Cristo mostra que ele iria sofrer, que ele iria padecer, que ele iria ser rejeitado, que ele iria ser morto, depois de tais palavras, o que acontece? Deus mostra que a cruz não é a derrota. Deus, na transfiguração de Jesus, vai mostrar que a cruz, na realidade, é o caminho para a glória. Estava no plano de Deus. Jesus sofreu o que iria sofrer, ser rejeitado, para que o plano de Deus se cumprisse. Não foi um plano B, a cruz não foi um erro de percurso, mas Cristo fez o que fez, justamente para que assim cada um aqui possa ter vida e a tenha em abundância. Amém? Então note que a primeira lição que nós podemos observar aqui de uma vida esperançosa é que o texto aqui, quando Jesus está falando com Moisés e Elias, ele mostra que a glória ela vem após dificuldades. Aqui na terra, irmãos, nós vamos passar por dificuldades. Aqui na terra nós iremos passar por tribulações e por provações. Aqui na terra vamos sofrer. Vamos sofrer. É claro que em medidas diferentes, de formas diferentes. Por exemplo, nossos irmãos nigerianos hoje estão morrendo literalmente por estarem pregando o Evangelho. Ainda essa situação não chegou aqui no Brasil, mas outras dificuldades passaremos, outros problemas passaremos. Mas Deus vai nos dizer que há uma glória após as dificuldades. Essa é a grande lição que nós temos que retirar do texto e entender que nós precisamos ter uma vida de esperança, porque o texto nos garante isso. O texto mostra isso para nós. E a segunda coisa também que o texto nos mostra, nos conforta, meus irmãos, é que além de existir uma glória após dificuldades, também há uma vida após a morte. Essa é a grande, ou outra grande verdade que o texto quer nos ensinar. Há uma vida após a morte. É por isso que temos que ter esperança. É por isso que temos esperança. Porque a vida não se acaba quando morremos. Não, há uma vida após a morte. Olha só novamente o relato. Versículo 30 diz que eis que 2 varões falavam com ele. E aí o texto vai dizer a identidade desses 2 varões: Moisés e Elias. E eu quero ressaltar com os irmãos que essa aparição em glória de Moisés e Elias, representante, como eu mencionei, da lei, representante dos profetas, também quer transmitir uma outra grande verdade. Verdade essa que Jesus Cristo havia mencionado quando falou sobre Abraão. A grande verdade que o texto quer nos transmitir aqui, meus irmãos, é que Deus não é um Deus de mortos, mas é um Deus de quê? Deus é um Deus de... Eu não estou ouvindo. Deus é um Deus de vivos. Nosso Deus não é um Deus de mortos, é um Deus de vivos. Aqui, Moisés e Elias estão vivos, falando com o Senhor, conversando com o Senhor. Mesmo Moisés, por exemplo, tendo morrido 1.300 anos antes de Cristo. Mesmo Elias tendo morrido 880 anos antes de Cristo. Mas ambos estavam vivos.
Ambos estavam vivos. Por quê, irmãos? Porque o que Deus nos promete é o quê? É a vida eterna. E a vida eterna, ela não começa no momento que a gente morre. A vida eterna começa quando? No momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aí começa uma vida eterna. É essa vida que Jesus Cristo nos oferece, que Jesus Cristo nos dá, que Jesus Cristo deu a todo aquele que crê nele. A vida após a morte. O texto da transfiguração de Jesus renova a nossa esperança. Que esperança? Que todo aquele que partiu com Cristo está vivo. Amém? Essa é a esperança que temos, irmãos. Essa é a esperança que temos. Todo aquele que partiu está vivo com o nosso Senhor. Está sendo guardado pelo nosso Senhor. Eu não vou ler aqui, porque se eu ler eu vou chorar. Foi um texto que até hoje eu não esqueço, né? Mas quando foi o falecimento do meu pai, uma das coisas que eu pedi a Deus foi forças para pregar no velório, porque eu fazia questão de pregar no velório do meu pai. E quando foi chegando o momento, né, da pregação, eu comecei a passar mal, comecei a orar pedindo forças ao Senhor. E aí então Deus, no momento, me deu forças. E eu preguei no texto de Apocalipse capítulo 7. É interessante que aquele texto de Apocalipse capítulo 7, se você for ler, ele vai mostrar que aqueles que morreram em Cristo, o texto deixa claro, estão sendo pastoreados, o tempo é presente, estão sendo pastoreados por Cristo, estão sendo guiados por Cristo, estão sendo cuidados por Cristo. Essa é a promessa que nós temos. A transfiguração nos ensina isso, que a morte não é um fim. Não é um fim. Então nós precisamos, irmãos, ter uma vida esperançosa, uma vida de esperança. O ano de 2025 está acabando. A gente até pode ter perdido alguns entes queridos. 2026 está chegando. Nós não sabemos quem vai partir no ano de 2025. Qualquer um aqui pode partir. 2026, né? Qualquer um aqui pode partir no ano que está se aproximando, 2026. Mas se partir, tenha esperança de que aquele que tem Cristo tem a vida eterna. Não passa pela morte. Amém? Tenha essa esperança. Por isso que Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Um dia, irmãos, nós estaremos juntos em glória com os nossos, junto com Cristo, né, para toda a eternidade. A terceira lição que nós retiramos aqui do texto, né, vimos que a primeira lição é que precisamos ter uma vida de oração. Segunda lição, precisamos ter uma vida de esperança. Terceira e penúltima lição, nós precisamos ter uma vida completa, uma vida que contempla a nossa libertação. Esse é o terceiro e penúltimo ponto que eu quero abordar com os irmãos, que o texto da transfiguração nos apresenta. Aqui nesta vida nós temos que contemplar o que Cristo fez por nós. A libertação que cada um aqui recebeu de Jesus Cristo, por meio da morte de Jesus Cristo. Precisamos ter uma vida que contempla nossa libertação. Voltemos novamente para o texto e voltemos para o diálogo entre Jesus, Moisés e Elias. É interessante que o texto até diz sobre o que eles estavam falando. Não sabemos quanto tempo exato durou essa transfiguração. Não sabemos quanto tempo exato. Possivelmente foram minutos. Mas é interessante que o texto diz até o assunto, que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus. E observe, que coisa interessante, irmãos. Versículo 30 diz assim: eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. Já vimos as implicações, né, disso. Versículo 31.
os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas está deixando claro o assunto que norteava a conversa de Jesus, Moisés e Elias. O texto diz que eles falavam sobre a partida de Jesus. Partida esta que estava para se cumprir em Jerusalém. E, irmãos, isso é muito bonito, né? É muito significativo observarmos aqui as palavras utilizadas por Lucas. Lembra que Jesus Cristo disse que toda a sua palavra será cumprida, nem um fio passarão sem que a sua palavra não seja totalmente cumprida. Jesus está deixando claro que aspectos de sua palavra, detalhes que muitas vezes a gente não observa, vão ser cumpridos. E eu quero observar com os irmãos aqui o que o texto diz, certo? Sobre a palavra partida aqui. Porque quando Lucas, quando o autor foi traduzir do grego para o português, é interessante que quando ele traduziu a palavra partida, é interessante que no grego essa palavra ela significa êxodo. E o que vem a ser o êxodo? Êxodo, todos nós sabemos, todos nós conhecemos, não é? A partida aqui utilizada por Lucas no original, certo? É êxodo. E o que Lucas quer trazer à memória aqui, quer nos mostrar, é o que representa ou o que representou a morte de Jesus, a sua partida. Vamos lembrar um pouco do êxodo no Antigo Testamento. O que foi o êxodo? Né? O êxodo no Antigo Testamento, por exemplo, foi a libertação da escravidão do Egito. O êxodo nada mais foi do que Israel sendo libertado da sua escravidão no Egito. O êxodo no Antigo Testamento foi a passagem da morte para a vida. O êxodo no Antigo Testamento foi o início, certo? De uma aliança que Deus está fazendo, ou que Deus fez com Israel. E quando Lucas ele utiliza essa palavra partida, êxodo, ele quer nos trazer à memória justamente esses significados. Ele quer mostrar que a morte de Jesus Cristo, a ida de Jesus Cristo para Jerusalém, significa o quê? Libertação. Significa liberdade, é um ato de libertação. Significa uma passagem de redenção. O pastor Tenório pregou nas congregações, e pregou também aqui à noite, se não me falha a memória, falando sobre que regeneração nada mais é do que a libertação de um escravo. É a retirada do escravo, lidando agora a verdadeira vida. O êxodo mostrado aqui por Lucas é o início, irmãos, agora de uma nova aliança, através do sangue de Jesus Cristo derramado por nós. Isso é muito significativo, irmãos. Então note que quando o texto diz, versículo 31, que falavam da sua partida, a palavra partida aqui literalmente é êxodo. Eles estão falando da libertação que a morte de Jesus vai trazer. A libertação dos pecados. A libertação do pecado. Lembra, Jesus Cristo disse que todo aquele que comete pecado é o que do pecado? É escravo do pecado. Jesus Cristo veio para nos dar libertação.
Jesus Cristo veio justamente para nos salvar. Jesus Cristo veio para nos libertar. E é por isso, irmãos, que nós precisamos nunca nos esquecer do que Cristo fez por nós na cruz. Note que Moisés e Elias estão conversando com Jesus a respeito de algo que vai acontecer daqui a algum tempo, na perspectiva deles, né? Nós olhamos para o que Cristo fez por nós. Enquanto eles estão olhando para o futuro, nós estamos olhando para onde? Para o passado, para o que Cristo fez na cruz por nós. E quando contemplamos, meus irmãos, quando reconhecemos o que Cristo fez por nós, a libertação que Deus nos deu, isso muda a nossa perspectiva, muda a nossa caminhada. Não precisa ler, o tempo já está quase se esgotando, mas, por exemplo, se você for ler Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 11, 12 em diante, ele vai falar sobre Moisés. E ele vai dizer que Moisés preferiu ser chamado, preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó, para não usufruir prazeres transitórios do pecado, porque, o texto diz, porque ele aguardava o galardão. E o texto vai dizer que ele aguardava uma cidade preparada. E o texto vai mostrar ali que todos aqueles heróis, no capítulo 11, morreram, mas morreram olhando para quem? Para o Messias, para o que Cristo devia fazer. E por causa disso, eles fizeram o que fizeram. Nós, irmãos, no ano de 2026 também, só iremos ter uma vida vitoriosa. Quando eu me refiro vitoriosa, é vitória sobre o pecado, sobre esse tipo de coisa, se estivermos olhando para Cristo. Para Cristo. Se desviarmos nosso olhar para Cristo, vamos fracassar. Vamos fracassar. E por último, irmãos, o texto nos ensina, a transfiguração de Jesus Cristo nos ensina que precisamos ter uma vida de obediência. O texto também vai nos ensinar e vai finalizar, mostrando que a última lição que podemos retirar do texto vem das próprias palavras de Deus Pai. Obediência. Obediência. A partir do versículo 32 diz: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória. Vejam que eles estão vendo a glória de Cristo. E os dois varões que estavam com ele. Ao se retirarem estes de Jesus, Moisés e Elias, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouve. A última lição que eu quero apresentar para os irmãos do texto é que temos que ter uma vida de obediência. É interessante que nesta ocasião aqui, Pedro, ele fica muito perplexo, extasiado com tal visão. E como nós conhecemos Pedro, né? Aquele homem impetuoso, aquele homem que normalmente age sem pensar, fala sem pensar. Então ele chega para Jesus e diz: Olha, mestre, deixa-me fazer aqui 3 tendas. Uma é para o Senhor, uma é para Moisés, outra é para Elias. Mas é interessante que o texto diz que no momento que Pedro está falando tal coisa, vem uma nuvem ao redor deles
E o Deus Pai diz: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. É interessante que é a segunda vez nos evangelhos que o Deus Pai fala diretamente para que as pessoas ouçam. A primeira vez, lembra quando foi? O batismo de Jesus Cristo. A segunda vez agora, quando Deus fala. E é interessante que Deus está dizendo aqui. Deus Pai está dizendo para os discípulos e também para nós que nós devemos fazer o quê? Ter os nossos ouvidos atentos ao que Cristo fala, ao que Cristo diz. E não apenas isso. Ouvir aqui, certo? Está no modo imperativo. Ou seja, Deus não está recomendando que os discípulos ouçam Jesus. Deus não está dando uma opção para os discípulos ouvirem a voz de Jesus. Não, é uma ordem. Eles têm que ouvir o que Cristo tem a dizer. E nós sabemos que no Novo Testamento, ouvir não é apenas você ter uma percepção auditiva, mas ouvir significa o quê? Obediência. Obediência. Os discípulos precisavam agora ter uma vida pautada na obediência a Cristo. E é interessante que note que as palavras de Deus, elas foram meio que uma interrupção das palavras de Pedro. Porque o que Deus aqui está fazendo é interrompendo Pedro. Veja que quando Pedro está falando, o texto então diz, versículo 34, enquanto assim falava. Então vai Deus e interrompe Pedro. E a gente até pode se perguntar, né? Mas Pedro está pedindo aqui algo tão humilde, né? Se você for parar para analisar, ele está pedindo: olha, eu quero construir uma tenda para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, 3 tendas. Ele nem mencionou uma 4ª tenda para eles, né? Não, ele simplesmente queria construir uma tenda para Jesus, Moisés e Elias. E é interessante que a palavra utilizada por Mateus, qual foi? Estão lembrados? Tabernáculo. Quer construir um tabernáculo para o Senhor, para Moisés e para Elias. E o que Deus Pai vai fazer? Deus Pai, neste momento, cala Pedro. Neste momento, vem ao encontro de Pedro, interrompe Pedro e diz: ouça o que ele tem a dizer, a ele ouvir. E a gente até pode se perguntar por que isso aconteceu, não é? Interessante, irmãos, note, só um parêntese aqui, certo? Quando Pedro sugeriu construir uma tenda para Jesus, Elias e Moisés, sabe o que Pedro está fazendo? Pedro, inconscientemente, podemos até dizer assim, porque o texto vai dizer que ele não sabe o que está dizendo, ele está fazendo o quê? Ele está igualando Jesus, Elias e Moisés. E o que Deus vai dizer é que não. Jesus não pode ser igualado a Moisés e Elias, porque Jesus é maior do que Moisés e Elias, amém? É isso que Cristo está dizendo, é isso que Deus o Pai está dizendo. Não pode igualar. Elias foi um grande profeta, mas ele não se iguala a Cristo. Moisés foi um grande homem, amigo de Deus. O texto até vai dizer que Moisés falava face a face com Deus. Mas ele é menor que Jesus, porque Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Não sei se Pedro tivesse dito: só vou construir para o Senhor. Não sei como seria a resposta, não é? Mas observe que não podemos igualar ninguém com o nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz, né, que o seu nome é único. E um dia todo joelho se dobrará diante do seu nome. Porque não podemos igualar ninguém.
Ele é único, Ele é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, voltemos aqui um pouco para a atitude de Pedro. Pedro, ele queria falar, ele até falou, façamos 3 tendas, mas Deus o interrompeu dizendo, ouvi, fique calado, fique calado. Isso também é um grande ensinamento para nós, irmãos, para a nossa vida cristã. A vida cristã começa quando paramos de falar e aprendemos a ouvir. Paramos de exigir e passamos a obedecer a Deus prontamente ao Senhor. O ano de 2026 está chegando. O ano de 2025 está findando. Como foi a tua vida diante do Senhor? Foi uma vida de plena obediência ou não? Quais foram as áreas que você falhou com Deus? Quais foram as áreas que você desobedeceu a Deus? É tempo de restauração, é tempo de arrependimento, é tempo de contrição, é tempo para pedirmos perdão e mudarmos as nossas vidas. Por quê? Porque um dia nós iremos comparecer diante do Senhor. Como crentes, um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo, do bema de Cristo. Um dia as nossas obras, todas elas serão analisadas através do fogo, diz 1 Coríntios. Elas vão ficar ou vão perecer? Bem, que cada um possa refletir e que cada um aqui, ao olhar agora para o texto da transfiguração, possa lembrar destes pontos, né? Nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter uma vida de esperança, precisamos ter uma vida que contempla a nossa libertação e precisamos ter uma vida de obediência ao nosso Deus. Amém? Bem, desejo a todos um final de ano com as bênçãos de Deus e que todos aqui possam estar preparados para o ano de 2026 e cada um aqui possa ser fiel ao Senhor no ano de 2026. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Só os nossos últimos avisos antes da oração. Vamos só lembrar que quarta-feira nosso culto de ano novo será a partir das 7h30. Vamos fazer um culto de oração às 7h30. E depois do culto os irmãos estão livres para passarem a virada do ano com os seus familiares, tá certo? Dia 1º não haverá programação lá em Macaíba. E aqueles que estão chegando ao fim da sua leitura anual, manda uma mensagem para mim, tá certo? Então até o dia 31. Aqueles que lerem a Bíblia toda até o dia 31 de dezembro, então vão ganhar um certificado e também uma Bíblia, como eu havia prometido, certo? Vamos orar e depois da oração nós estaremos despedidos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, damos-te graças, Senhor, pois Tu és o Criador do Universo. Tu és o Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Te agradecemos, Senhor, pois esse belo texto da transfiguração de Jesus, desse vislumbre da glória futura, que Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de observarem, e hoje à noite também tivemos a oportunidade de vislumbrar através da Tua palavra, que hoje à noite possamos sair diferentes, que cada um aqui possa sair obediente, que cada um aqui possa sair com uma vida que quer fazer unicamente e exclusivamente a Sua vontade. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, seja com este ano que está se findando e com o ano de 2026, seja um ano repleto de bênçãos para a Tua igreja. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado e precioso Salvador, é diante dele que agradecemos por tudo. Amém.
Boa noite, irmãos. Feliz ano novo. Deus abençoe a todos.